Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, né? Infelizmente estamos passando por esse momento difícil, né? Onde temos que utilizar todos os recursos disponíveis, mas aprove a Deus que a gente pôde estar aqui nessa noite para preparar essa aula. E eu estou aqui para dar continuidade àquilo que a gente já estudou nas semanas anteriores, né? Especificamente estaremos tratando hoje de introdução ao Novo Testamento. Na semana anterior a passada, né, nós estudamos Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Na semana passada, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. E hoje daremos continuidade com Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro. Na semana que vem a gente conclui a introdução ao Novo Testamento. Então, vamos passar agora para a carta de Hebreus. Como visão panorâmica, né, eu gostaria de pedi-los que acompanhassem a aula com os slides, que vai ficar muito mais fácil. Eu vou sempre estar falando aqui qual que é a página. Eu estou na página 3, né, como visão panorâmica. A gente vai tratar aqui de uma epístola geral. Essa carta a gente não consegue identificar quem foi o escritor dela, né? Muitos alegam que foi Paulo, em virtude do estilo literário. Todavia, não é possível a gente afirmar isso com toda certeza. Então, o mais prudente nesse caso é considerá-la como uma epístola de um autor desconhecido. A data dela é por volta de 64 a 68 depois de Cristo. O local que ela foi escrita foi em Roma ou Jerusalém, não dá para precisar isso também, mas no material a gente consegue identificar as duas localidades. O alvo são os cristãos judeus, e o versículo-chave é o versículo 6 do capítulo 8, que diz assim: mas agora ele alcançou o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então aqui especificamente está sendo tratado da supremacia de Cristo, né? Que ele trouxe um ministério tanto mais excelente, pois ele é o mediador de um concerto melhor. Então essa carta ela vai tratar basicamente da supremacia de Cristo. O slide de número 4 traz algumas informações aqui acerca do autor, né? Não é identificado. O que se sabe é que ele era um cristão da 2ª geração. Por que isso? Pois ele disse que a mensagem de Cristo foi confirmada pelo que ouviram do próprio Jesus, ou seja, alguns que ouviram do próprio Jesus contaram para ele a mensagem. Então ele não é um cristão da 1ª geração, e sim da 2ª geração, que o que ele recebeu foi passado de um cristão de 1ª geração. Paulo afirmava que o evangelho lhe fora revelado diretamente pelo Senhor. Em 1 Coríntios 15, 8 e Gálatas 1, 12, ele ressalta isso. Então, em virtude disso, a gente pode dizer que ele não seria o escritor de Hebreus. Por quê? Porque ele recebeu do próprio Cristo. Já o escritor de Hebreus diz que ele recebeu daqueles que ouviram. Está no versículo 3 do capítulo 2, que diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, ele ouviu daquele que recebeu de Cristo. Ele é um cristão de 2ª geração, um escritor aos Hebreus. O segundo ponto: não importa que a identidade do autor tenha se perdido, devemos ficar satisfeitos com o fato de que os cristãos primitivos receberam essa carta como uma escritura, porque ela é de grande valia, de grande ensinamento para nós. O slide de número 5 vai dizer, como mensagem e propósito, algumas considerações aqui. É um tributo ao incomparável Filho de Deus e um encorajamento para que os cristãos perseguidos
para os cristãos perseguidos que são companheiros do autor. Então o escritor ele receava, né, que seus leitores cristãos estivessem vacilando em sua perseverança e usou uma dupla abordagem. Qual seria essa dupla abordagem para a gente entender, né? Ele exaltou Jesus Cristo, que é tratado como Deus e como Filho do homem, e assim é o único que pode servir de mediador entre Deus e os homens. O 8:6 lá diz exatamente isso. Então ele exortou também seus companheiros cristãos a alcançarem a maturidade e a viver pela fé. É um convite, né, para os cristãos daquela época que cabe a nós hoje também, né? Nós precisamos buscar a maturidade e vivemos pela fé, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Então, o último ponto aqui da mensagem em propósito quer dizer o seguinte: com o intuito de exaltar a Cristo, usou a palavra grega kreiton, que significa mais excelente, superior ou melhor. Ou seja, em comparação com qualquer coisa no plano divino para criação e redenção, Jesus Cristo é superior. Logo no início, amados, vai dizer assim, né? No versículo 1 do capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aqui é a palavra kreiton, né? Que é um ser superior. Jesus Cristo ele é superior a anjo, superior a sacerdote, superior a qualquer coisa. Então essa palavra kreiton, ela traz isso, esse significado de mais excelente, superior e melhor. O slide de número 6 vai nos trazer a contribuição à Bíblia desse livro, né? Nenhum livro do Novo Testamento amarra a história e as práticas do Antigo Testamento à vida de Jesus tão inteiramente como nesse livro. Vejam que interessante isso, né, irmãos? Assim como Jesus ensinou que o Antigo Testamento se cumpriu em sua pessoa, está lá em Mateus 5, nos versículos 17 e 18, assim o autor de Hebreus ensinou que o Antigo Pacto se consumou em um novo pacto. Se a gente olhar o 7 no 20 e o 8 no 13, a gente vai perceber isso lá. A consumação de um novo pacto em Jesus Cristo. Hebreus também revela que, em razão do antigo pacto ter sido cumprido no novo pacto, o novo pacto é efetivamente superior. O novo pacto é feito superior pelo ministério de Jesus Cristo, que é mais excelente, que é superior, que é melhor. Como curiosidade, no versículo 7,16 vai trazer uma curiosidade interessante para nós. Segundo a lei mosaica, a função sacerdotal era restrita à família de Arão, da tribo de Levi. Porém, Jesus era sacerdote, ele tinha função sacerdotal, todavia, ele era proveniente de outra tribo, a tribo de Judá. Aqui é um ensinamento forte para as nossas vidas, porque desde o princípio foi separado, né, a tribo de Levi, e da onde descende Arão, para serem aqueles que cuidariam da casa do Senhor como sacerdote. Jesus Cristo não vem da família de Levi, ele vem da tribo de Judá. O versículo 4 no capítulo 7 vai dizer assim: uma vez que Melquisedeque era super sacerdote do Altíssimo, podemos ter certeza que na época de Abraão, dar o dízimo era reconhecido como um ato sagrado. Então a gente olha lá, o versículo 4 do capítulo 7, vai dizer assim: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então vejamos aqui algo interessante para as nossas vidas. Às vezes nós nos equivocamos e achamos que a instituição do dízimo veio na lei, ou então veio lá com Malaquias. Não, o dízimo ele é mais antigo e ele
ele é da época de Abraão. Isso é importante para nós entendermos isso. No versículo 12, no versículo 22 do capítulo 12, vai dizer assim, que o Monte Sião não é uma referência ao próprio Jerusalém ou sua parte sudeste, mas a cidade celestial de Deus e os que habitam com ele. No 12, 22 vai dizer isso, né? Vou abrir aqui, convém que compartilhemos. Mas chegastes ao Monte Sião, à cidade de Deus vivo, do Deus vivo, aliás, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então, Sião aqui é a cidade celestial de Deus. Como temas, né? Esse livro vai tratar da superioridade de Cristo, sendo superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, ao sacerdócio do Antigo Testamento e ao sumo sacerdote, ao sistema de sacrifício e ao santuário. Todos essas características superiores de Cristo estão relatadas aí no slide número 8, dá para você seguir na Bíblia aí. A gente sabe que uma aula é muito rápida, né? Não é possível abrir todos os versículos, mas tá aí o material, depois vocês verifiquem nas próprias Bíblias de vocês. O segundo tema é a perseverança. Os cristãos são chamados para uma viagem ao céu, mas devem antes disso passar por provações. Então o versículo 1 do capítulo 3 vai nos ensinar isso. A possibilidade real de nós passarmos por provações. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, mas também foi Moisés em toda sua casa. Antes de nós chegarmos lá, nós passaremos por dificuldades. Então ensina a perseverança. Também, outro tema, uma fé que agrada a Deus. O capítulo 11, ele vai enfatizar a fé exercida de muitos modos, né? Importantes ou humildes. Ali, no capítulo 11 de Hebreus, né? É a galeria dos homens de fé aqui, né? A natureza e o exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Ele vai trazer aqui diversos personagens importantes acerca da fé, como que eles foram fiéis ao Senhor no que tange a fé, e isso agradou a Deus. O tema de número 4 é a disciplina dos filhos de Deus. A adversidade é o meio de Deus, que Deus usa para disciplinar os seus filhos. Ainda, o quinto, vida cristã. Devemos ser hospitaleiros, devemos abster-se da imoralidade sexual, guardar do amor ao dinheiro, praticar o bem, ser generoso ao próximo e obedecer aos seus líderes e orar. Então, vejam que os temas abordados pelo escritor de Hebreus, eles são muito atuais. É o que eu sempre gosto de ressaltar nas nossas aulas. A atualidade, a contemporaneidade da Bíblia, né? Tudo isso que foi ensinado lá aos hebreus por esse escritor, vale para nós hoje. A gente tem que praticar isso tudo. Como esboço bem rápido, né? Um esboço bem objetivo. No capítulo 1 ao 4, a carta aos hebreus vai tratar da superioridade da pessoa de Cristo. Ou seja, vai ressaltar a sua majestade. Do capítulo 5 até o 10 vai tratar da superioridade da obra de Cristo, ou seja, do seu ministério. O primeiro é da pessoa, depois o da obra, o que ele fez. E tudo isso permeado pela doutrina. E a parte final, que é do capítulo 11 até o 13, vai nos ensinar sobre a superioridade da vida em Cristo. Aí é para nós, ensinando para nós o que nós devemos fazer, como nós devemos ser, para que nós possamos ser pessoas melhores. Aqui vai tratar da disciplina. Todos os 13 capítulos, eles estão permeados sobre a
a supremacia de Cristo, que é o que eu disse lá no slide 3, né? É sempre ressaltando a supremacia de Cristo. Ainda alguns temas interessantes que a gente aprende no livro de Hebreus, é que tem uma expressão que a gente precisa aprender e colocar em prática na nossa vida. No livro de Hebreus vai falar uma vez por todas, também vai falar em uma única vez. Como que é isso? Lá no 7:27 vai dizer que Cristo se ofereceu uma vez por todas pelos nossos pecados. Lembrem, irmãos, que eu sempre tenho tratado esse tema, que é importante vocês entenderem, né? Acerca da expiação, que era o sangue dos animais, que faziam menção ao Cordeiro perfeito que viria. Então Jesus Cristo vem como Cordeiro perfeito e faz propiciação dos pecados. Então Cristo se oferece uma vez por todas, e todos os pecados cometidos até ali naquele momento e dali para frente, Cristo se oferece por eles. É uma oferta uma vez por todas. Não tem mais um sacrifício, uma vez só. Além disso, uma vez por todas, ele entrou no Santos dos Santos. No 9, no versículo 12, vai dizer isso. Ó, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então ele entra uma vez só no Santos dos Santos e faz de uma vez por todas a propiciação dos nossos pecados. Então no 26, no capítulo 9, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado. Então lá no 26 vai dizer assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, quando ele faz isso, ele está fazendo de uma vez por todas no fim dos tempos. Então, ainda, o homem está destinado a morrer uma vez só. O versículo 27 diz isso. Como os homens, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, uma vez só, uma única vez, ou uma vez por todas. São expressões fortes desse livro. Os cristãos são santificados uma vez por todas pelo sacrifício que Cristo fez de si mesmo. Então no 10:10 diz assim: na qual vontade e temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ainda, Cristo, oferecido uma única vez, aparecerá segunda vez aos seus herdeiros que o aguardam. Então, no 28 do capítulo 9, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Isso é muito lindo, né? Muito forte para as nossas vidas. Agora, daremos continuidade, concluímos aqui o livro de Hebreus, daremos continuidade ao livro de Tiago.